Agora eu gostaria de passar a palavra para Mariana, sem antes dizer que é a terceira pessoa que não está aqui por motivo de doença e que é muito importante nesse processo também, é o diretor desse museu, Wagner Barja, que tem resistido bravamente aos ataques que têm sido feitos. Boa tarde a todas e a todos. Eu ia começar justamente minha fala agradecendo a figura do Barja e da resistência que o Barja personifica, né, e materializa dentro desse museu, que é parte da secretaria também, que é meu companheiro de trabalho, com quem a gente faz várias coisas aqui dentro desse museu e fora desse museu também. Eu vou ser bastante breve, porque pelo adiantado da hora eu acho que a gente também tem uma visita prevista aqui pela exposição do Matarazzo, mas eu queria trazer algumas breves reflexões para também colocar na mesa e contribuir com o debate. Eu não consigo, Sinara, e eu concordo plenamente com você, essa desqualificação do pensamento artístico, da arte e da cultura do cenário que a gente está vivendo na história recente do Brasil. Basta a gente lembrar muito objetivamente que os maiores focos de resistência ao processo do impeachment que aconteceu em maio de 2016 foram dentro da cultura. E assim que deu-se esse movimento e que imediatamente no mesmo dia estava pronto o decreto, saiu a extinção do Ministério da Cultura, imediatamente foi a cultura que se movimentou e levantou a voz mais alto do que todos os outros movimentos sociais que estavam sendo prejudicados naquele momento por outras extinções também, institucionais, de espaços institucionais. A cultura ocupou escolas, a gente teve Caetano Veloso em escola pública cantando, a gente teve manifestações de toda a classe artística e o que obrigou o governo a voltar atrás de uma decisão num momento muito crítico, num momento que era muito difícil voltar atrás de uma decisão, porque era uma demonstração de fraqueza e de suscetibilidade a determinadas coisas, né? Então a gente não pode esquecer que esse movimento de desqualificação, eu acredito que seja sim uma resposta a essa história recente. A criminalização da Lei Rouanet, que a gente passou a viver imediatamente depois também, apagando o casamento, virando notícia, quando a CPI, e aí quando a CPI conclui que não havia um uso sistemático da corrupção da Lei Rouanet, etc., que foram coisas pontuais, quando a CPI conclui isso, não há notícia sobre isso. A notícia que ficou, assim como a CPI da Previdência acabou de concluir, que a Previdência não é deficitária, você não tem essa notícia. A notícia não chega da maneira como a desqualificação chegou. Então, os artistas e a cultura, eles são o foco de resistência desde sempre, todos aqui sabemos disso, e foram também na história política recente do país. E eu acho que o cenário que nós estamos vivendo agora é uma resposta a isso também, né? Trazendo para a realidade do DF, eu acho que muitos de vocês sabem o que a gente viveu recentemente nesse museu, né? Em que o Não Calarás é uma resposta a isso também, é parte da resposta, em que estávamos lá na secretaria, era próximo à hora do almoço, o Asha sabe bem disso, acompanhou de perto. Estamos lá na secretaria e de repente ligam os guardas aqui do museu, não tinha ninguém aqui, não estava o Barja, não estava o João. Olha, tem uma comissão de parlamentares chegando aqui, sem aviso, a gente não sabe estar com a televisão, vocês sabem de alguma coisa? A gente não sabe. Quando corremos para cá, eles já tinham se retirado, né? Porque vieram inspecionar se na exposição Não Matarás, que coincidentemente é uma exposição que trata da censura e da repressão durante o período militar, curiosamente, né? Porque o universo não está para brincadeira nessas mensagens que ele passa, vieram inspecionar porque houve uma denúncia de nudez dentro da exposição. Claro, porque a nudez é o obsceno. Não é obscena a tortura que está representada lá em cima, não é obscena a morte que está representada lá em cima, e que os artistas hoje fizeram
demonstram que existiu e mostram para a sociedade, são esse alerta da sociedade que isso aconteceu e pode voltar a acontecer, né? Estamos aí vendo esse movimento crescer. Então, a obscenidade para o deputado Feliciano, que veio em comitiva aqui, com a televisão já para filmar e para divulgar, e para todo um aparato, né? A obscenidade que ele procurava era a nudez humana, que acabou de ser proibida no Espírito Santo, né? Então, o DF não vive uma realidade diferente. Quero dizer um outro momento muito importante, que eu acho importante a gente jogar à luz, que foi a performance do DNA de Dan, que aconteceu aqui fora, do museu também, que houve a prisão do artista. E essas forças, gente, elas estão muito... São disputas muito graves, porque quando aconteceu aquela prisão, o secretário Guilherme, que estou representando aqui hoje, entrou em contato com o artista, entrou em contato com o governador ligou para o artista, pediu desculpa, foi ilegal aquela prisão. Tinha uma série de questões de produção mesmo, de liberação ou não liberação, isso é uma outra questão. Jamais o artista poderia ter saído daqui no Camburão. É um erro gravíssimo, é um crime. O governador ligou para o artista, pediu desculpa, gravou um vídeo dizendo: o artista é bem-vindo em Brasília, volte a Brasília, isso foi um erro, foi um absurdo, que não se repita. O 6º Batalhão da Polícia Militar, que efetuou a prisão, lançou uma nota pública no dia seguinte, desautorizando o governador em falar em nome da polícia. Esse é público, dê em Google, vocês vão achar essa carta, é pública. E pedindo desculpas, porque ele pediu desculpas em nome da polícia, a frase foi assim, pediu desculpas em nome da polícia pela ação e exigiu retratação. A polícia lança uma nota desautorizando e dizendo o seguinte: nós pedimos desculpas pelo governador que vocês têm, por ele sair em defesa desse artista, dessa pouca vergonha, dessa pornografia. Nós estamos vivendo um momento em que a polícia militar se sente tão fortalecida que ela desautoriza o governador a falar em nome dela. Eu estou trazendo esse episódio aqui pelo nível da gravidade que ele representa em termos de rompimento institucional que a gente está vivendo hoje, das forças militares com vários poderes executivos e com o legislativo também. E aí eu já prometi vou ser breve, queria só encaminhar para algumas reflexões que eu achei super bacanas que saíram aqui, da resposta, né? De como a situação está dada, ela existe, e o que ela exige de nós nesse momento. Eu acho que várias coisas foram ditas aqui, eu acho que abrir a nossa cabeça para pensar fora da caixinha em relação à polarização que a gente tanto condena e às vezes a gente reproduz. Eu não falo com você, ou você representa determinado governo que pode até ser progressista, mas te desqualifico porque você não pensa exatamente igual a mim. E essa abertura, essa possibilidade de abertura, eu acho que é uma das reflexões importantes que a gente tem que fazer. E uma outra que o Pedro Abramovay fez essa semana nas redes sociais, que eu achei super interessante. A Folha fez uma pesquisa falando com os movimentos religiosos, os evangélicos especificamente, parte vários segmentos evangélicos, pentecostais, etc. E fez essa pesquisa dizendo como que isso influía na vida política, né, no voto deles. E cerca de 20% disseram que são guiados pelo voto da igreja. Muita gente noticiou isso com muito pesar, né? Eles seguem, porque os pastores, eles falam, eles têm sua base, eles falam na igreja abertamente, votem tal, isso todo mundo sabe. E ele viu o copo meio cheio. Ele falou assim, cara, isso significa que a gente tem 80% dos evangélicos, que é uma legião enorme de pessoas, que não estão sendo guiados pelo voto do pastor, ou que a igreja manda votar, né? E coincidentemente saiu um vídeo muito interessante essa semana também, de um depoimento de um evangélico, que foi até, acho que quebrando o tabu que postou, justamente porque é um tabu, né? Tipo, também colocá-los assim, é aquilo e pronto, com eles a gente não dialoga, eles são reacionários, etc. De um evangélico explicando que tem muitos setores da igreja evangélica que trabalham no sentido de pensamentos progressistas e não
fundamentalistas. E é uma coisa que a gente negligencia no nosso discurso. Não aparece muito, mas é um espaço de disputa. A gente está falando aqui do que a gente vai fazer em relação a isso. Os espaços de disputa existem, e talvez eles existem para além da percepção que está posta e que é óbvia e evidente, né? Aí uma outra questão que eu queria trazer de reação, a micropolítica, né? Esse negócio que a Sinara acabou de dizer assim, que daqui a pouco ela não vai poder mais dizer que ela é comunista. Eu acho que muita gente já não pode dizer que é comunista nos grupos de família, os grupos de WhatsApp de família. Tem toda uma micropolítica de fortalecimento desse discurso que passa pelos WhatsApps do grupo de família. Que passa pelo almoço em casa, com amigos, que passa pela postura, a fala que a gente reproduz na microesfera. Porque a gente falou muito aqui pela presença, né, da Corte Interamericana, dos deputados, da macropolítica, né? A macropolítica é muito importante e ela tem que ser feita e vamos nessa. Mas tem um efeito da micropolítica, das relações interpessoais, que fortalecem determinadas narrativas, que é um espaço de disputa que a gente tem que fazer também. Importantíssimo. Porque a gente não pode mais deixar que o tio babaca fale que o artista é o pedófilo. Não podemos deixar. No âmbito privado, em casa. Não podemos permitir que esse discurso se prolifere. Então tem um papel da micropolítica muito importante e tem um papel da educação muito importante, que e eu estou falando de primeira infância mesmo, de 0 a 6 anos, e falando de acesso. A Secretaria agora está com um projeto bacana que chama Cultura Educa, que eu não vou me estender muito, mas até o final do ano a gente está levando 10 mil crianças para museus, para a rede de museus do DF, inclusive este museu, para ver obra de arte. Porque eu acho que a tendência é tão grave que daqui a pouco os pais não vão permitir, vão achar que é um espaço tão subversivo e tão pornográfico que vão criminalizar o espaço físico, o museu, o espaço físico, obra de arte. Então, o papel nosso, como artistas, de todas as esferas que a gente esteja, artista, comunidade, poder público, incentivar que as crianças, que os adolescentes tenham acesso, pura e simplesmente, acesso e mediação, se possível, mas a gente sabe das limitações, então pelo menos seja acesso, à arte e à cultura. Para que eles, no mínimo, possam ter uma percepção e ter um julgamento, que não venha do pai dizendo que já é aquilo, ou que já é aquilo, ou da sociedade, ou da mídia dizendo que é aquilo, pelo menos que ele tenha a oportunidade de conhecer e perceber que não é nada daquilo, ou pelo menos ter o seu próprio julgamento em relação a isso, né? Então, eu só coloquei alguns pontos, assim, porque eu acho que são espaços de disputa necessários que a gente pode fazer. E eu queria terminar, já que todo mundo aqui fez menção a artistas e a filósofos, etc., eu queria citar uma frase do Brecht, quer dizer, que muitos de vocês conhecem a frase, inclusive, que é: que tempos são esses em que a gente tem que defender o óbvio? Os tempos são esses. Eles chegaram. E se a gente minimizar e subjugar a necessidade da defesa do óbvio, a gente está bem lascado. Porque tudo que a gente achava que era óbvio há muito pouco tempo atrás, está caindo absoluta até, e a gente está atônito, assim, a gente nem tem nem ainda capacidade de reação. Então, defendamos o óbvio. E o óbvio é que sem liberdade de expressão não existe sociedade saudável nesse país e fora dele. Obrigada. Acho que vamos visitar a exposição que tem muita gente.